Olá! Vamos falar do trabalho do IZ com melhoramento genético e o que estamos aprendendo sobre as vantagens da adoção de suplementação com a Beth Chagas da Asbram. Bom dia! O programa de melhoramento genético do IZ é um dos mais antigos do país. Além de características convencionais e mais conhecidas, o Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte trabalha com estudos voltados a questões de eficiência alimentar, estresse térmico, emissão de metano e qualidade de carne, entre outros. O Cairo Rodrigues está com a doutora Maria Eugênia Mercadante, que vem falar de tudo isso e do lançamento do sumário de touros e matrizes do IZ. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com a doutora Maria Eugênia, que fala conosco direto de Sertãozinho. Bem-vinda ao programa Noticiário Tortuga. Obrigada, Cairo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece pela sua participação e hoje para a gente falar um pouquinho aqui sobre melhoramento genético, né? Agora, durante a Expo Genética 2021, o Instituto de Zootecnia fez o lançamento aí do sumário de touros e matrizes Nelore aí do Instituto. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa aqui, Maria Eugênia, falando um pouco sobre esse pilar da pecuária que é tão importante aí para o rendimento, né? Se o produtor ele quer ter aí, fazer um bom trabalho dentro da sua fazenda com o seu rebanho, ele tem que ter uma genética de qualidade. Eu queria que você falasse um pouco dos efeitos que essa genética tem, principalmente a longo prazo, dentro de um rebanho. Usar animais melhoradores, usar touros melhoradores para algumas características, né? Por exemplo, ganho de peso, peso corporal, ou agora um carro-chefe nosso, eficiência alimentar, ou mesmo fertilidade, né? Isso agrega, esses genes ficam no rebanho, né? Eles dão um aumento de produtividade na progênie, isso é comprovado, né? Tanto é que essas DEPs é diferença esperada na progênie, né? Em valor, em unidades das características, né? E é importante, os animais que são repostos, como touros ou matrizes, né? Ficam, na verdade, levam essa genética para as outras gerações. E dentro agora aí do sumário de touros e matrizes do Instituto de Zootecnia, eu queria que você falasse sobre os efeitos aí da seleção, né, nos principais componentes econômicos aí da pecuária, quais são os números, as informações que esse sumário vem trazendo aí para os produtores. O programa de seleção Nelore Z, ele nasceu como rebanhos experimentais, ele foi pioneiro na seleção para características de crescimento, essencialmente características de crescimento, naquela época que os criadores selecionavam muito por características raciais, né? Então, a gente conseguiu provar que escolher os melhores reprodutores para características mais pesados, a gente consegue mudar a média, e hoje a gente conseguiu, assim, a média do nosso rebanho selecionado com o rebanho controle, que nós temos um rebanho testemunha, né? No peso ao ano de idade está 50 quilos a mais, né? Então, isso é passado para o peso de carcaça, né? Que os pesos são muito correlacionados. Os destaques são, primeiro, os reprodutores matrizes e tourinhos jovens e Z, que já são bem conhecidos no Brasil inteiro pelo alto valor genético para características de crescimento. Todo mundo já conhece a linhagem Z como uma linhagem de peso. São animais que imprimem geneticamente bastante peso às progênies. Outro destaque que esse ano eu acho que a gente está bem consistente nisso são reprodutores e tourinhos jovens provados para baixo consumo alimentar residual, que é conhecido como CAR, né? Uma característica que chama consumo alimentar residual. Esses animais também têm menor consumo de matéria seca e alto valor genético para peso ao sobreano também. Mostrando aí a importância para o produtor sempre buscar animais
que têm uma genética de qualidade, que estão aí dentro dos vários sumários que a gente tem dentro da pecuária nacional, porque são animais que vão ter melhor eficiência alimentar, melhores taxas de reprodução, né? Tecnologias aí inúmeras dentro da sua genética e o melhor de tudo que é a qualidade da carne que vai influenciar também aí para o produtor final, né? Quando a gente fala de genética, a gente fala também de sustentabilidade, a gente não pode esquecer disso, né? A gente pode ter a melhor técnica de manejo e de nutrição num confinamento, mas se o animal não tem capacidade genética para ganho de peso, né, ele vai demorar mais, vai gastar mais, principalmente num confinamento, tem que ter uma genética para alto ganho de peso, alto peso de carcaça, animais que ganham que têm o mesmo nível de produção e que consomem menos alimentos também, trazendo uma economia, né, de recursos e até produzindo menos metano e menos dejetos, né? Também isso a gente pode colocar todas essas características, essas avaliações que estão disponíveis nesses vários sumários e colocar dentro do sistema de produção. Maria Eugênia, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Muito obrigada pela oportunidade. Você pode entrar em contato com a produção do Noticiário Tortuga. Deixe mensagens e comentários nas nossas redes sociais, no perfil @tortuga.dsm. E uma forma de participar que a gente adora é gravando um vídeo contando sobre os resultados do uso dos produtos da marca Tortuga na fazenda. Não precisa de equipamento profissional, não. Pegue o seu telefone celular, deixe ele deitado e manda bala. Veja como ficou o depoimento do Marcos Feltran, da Fazenda Tapajós, de Santarém, no Pará, com auxiliares de luxo nos comentários. Esse é o Eu Recomendo. Aqui é uma garrotada castrada, né? O Marcos Beltrán aqui em Santarém, usando Fosbor Plus, desde a recria. Já percebe aqui muito boi acabado, né? Um pasto aqui de umidícola com maçai. Veja a qualidade e a saúde desses animais aqui. Produto fazendo um desempenho aqui, baixo consumo, né? Estamos aqui com o Marcos e nosso representante semensal Sabá. Veja que resultado fantástico do Fosbor Plus aqui nesse gado. Olha a saúde desses animais aqui. Estamos aqui com o Marcos, nosso cliente. Marcos, aí, o que você poderia falar aí sobre o desempenho do Fosbor Plus aqui nessa boiada? Olha, essa boiada aqui, a gente está usando ela mais ou menos, está com 5 meses, né, Sabá? Mais ou menos. A gente começou a usar o Fosbor Plus, tivemos um resultado fantástico dele, tanto que de lá para cá foi começamos com pouco e hoje está quase 100% a recria e a terminação com Fosbor Plus. Como agora a gente vai iniciar o período mais seco aqui da região nossa, aí estou pensando em um outro boi de terminação, um outro produto, mas essa boiada o Fosbor Plus foi fantástico para nós. Então você recomenda aos clientes Tortuga esse produto Fosbor Plus? Sim, recomendo. O consumo dele não é um consumo alto, a diária dele fica barato, o resultado dele aqui na fazenda atendeu muito bem a fazenda nossa. E agora vamos falar do cenário atual e fazer um balanço do uso da suplementação na pecuária nacional. Quais são os aprendizados desse momento para o produtor? Nossa convidada é a Beth Chagas da Asbram. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar agora um pouquinho aqui sobre suplementação com a Elizabeth Chagas. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Que coisa boa, cara. É muito bom falar com você. É sempre um prazer. E, Beth, para a gente hoje conversar aqui um pouquinho, e eu queria que a gente focasse a nossa conversa principalmente no pequeno e no médio produtor, falando aqui sobre suplementação. Muitos produtores, os pequenos e os médios, eles têm desafios aí maiores. Como que o mercado precisa se adequar e se alinhar para atender também esses produtores? Hoje, quando a gente fala em suplementar bem um rebanho, quer seja uma vaquinha, 2 ou 3, você precisa de ingestão de material seco, né? Então, você precisa ter um pasto, precisa ter um manejo.
quer seja uma fazenda, um sítio, qualquer coisa, você precisa ter. E a gente teve geadas muito pesadas, né? O pessoal do leite, que colhe todo dia, que faz tecnologia, mesmo que ele seja muito pequeno, ele está sofrendo muito, né? Então, eu digo que para você não é momento assim para a gente festejar tanto, né? Mas eu sempre sou muito otimista e eu digo que daqui a pouco vai vir uma coisa boa, né? Porque não tem como essa arroba despencar a níveis complicados, mas aí todo mundo, mas e esse dólar, para onde vai? Essa é a inflação. Então, eu digo para quem está nos ouvindo, o pequeno e o médio, ele já viveu coisas bem piores, tá? Ele acredite que se ele fizer um bom manejo, se ele tiver um produto, e nós estamos falando no Noticiário Tortuga de um associado da Asbran, é uma empresa que eu conheço, eu trabalhei também, né? É uma empresa muito séria, com mais de 70 anos. Se ele tiver uma boa receita de suplementação, se ele tiver a longo prazo, porque hoje o pecuarista também trabalha com safra, né? Não é mais como era antigamente, né? Ele tem um ano safra, né? Ele tem a hora certa de emprenhar, ele tem a hora certa dele levar para o abate. Todo mundo quer uma carne gourmet. O que é a carne gourmet? É uma novilha, né? Com 14, 16 meses. Mas a outra novilha que você consegue emprenhar, ela vai ter um bezerro, né? Então, eu acho que o pequeno e o médio, ele tem que pensar como o grande. Eu diria para você que nós passamos um momento muito difícil. O que a gente tem pela frente é muito mais fácil do que esses 20 saques que esse cara teve que enfrentar. Eu diria para você que nós aprendemos muito. Se nós usarmos tudo que a gente aprendeu, né, essa resiliência, essa arroba que está a um preço bom, se nós usarmos o manejo que a gente está aprendendo, escolher o produto certo, saber que hoje tem que se fazer uma pecuária 4.0, uma pecuária com tecnologia, né? Com tudo isso, se a gente juntar todo esse conhecimento, Caio, não tem como errar, a conta fecha no final. E eu acho que nós somos movidos a desafio, o ser humano gosta de ser desafiado. E, para mim, no agronegócio, quem mais é desafiado, desculpe o cara que faz a proteína vegetal, mas é o cara da proteína animal, tá? Eu sou fã incontestável desse cara. E é o que a gente sempre fala, né? O produtor precisa ter uma boa gestão, precisa conhecer do mercado, conhecer as ferramentas que ele tem à disposição para que ele possa atender o mercado aí. A gente sabe hoje, nos últimos estudos, nos últimos levantamentos da Embrapa, todos os municípios, você citou principalmente o produtor de leite, todos os municípios têm pelo menos um pequeno produtor de leite, e a gente sabe que a pecuária está crescendo e avançando muito. E o Brasil está aí para sustentar o mundo, né? E a tecnologia está à disposição, porque nós hoje, o que nós temos de tecnologia, você falou de Embrapa, à disposição, as empresas de nutrição, né? Nós temos hoje 70% do mercado de nutrição aqui na Asbran. O que tem disponível, nós não usamos nem 70%, 60% talvez disso, tá? Vá atrás, pesquise, seja curioso. Se você tiver um bom manejo, aprender um pouco sobre pasto, né? Aprender um pouco sobre nutrição, o que existe à disposição do pecuarista, quer seja ele de corte ou de leite, é uma coisa fabulosa. A gente está anos-luz, entendeu? De todo mundo. Não é porque nós temos o maior rebanho. E saibam que o que vocês estão usando hoje ainda é muito pouco frente ao que já existe disponível para vocês. Pecuarista, vamos à luta! E todo mundo tem muito o que crescer, né? Até mesmo aquele produtor que já produz acima da média, ele tem muito ainda para acrescentar aí na pecuária, porque tecnologia é o que não falta hoje no mercado, né? Se você pegar o rebanho brasileiro, pegar 214 milhões de cabeças de gado, que é o do IBGE, quando a gente transforma isso em comida, em suplemento comido pelo rebanho, usando uma dieta exemplar, uma dieta 100%, né, a dieta ideal, você descobre que apenas 70 milhões de cabeças de gado comem corretamente. Se nós fizermos a pecuária que precisa ser feita, tem espaço para todo mundo crescer, entendeu? Quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Obrigada para você também. E chegamos ao final de mais uma edição do Noticiário Tortuga. Se quiser rever as entrevistas ou os programas na íntegra, acesse o canal do YouTube.
Para saber sobre os programas da DSM, vá ao site www.tortuga.com.br. Obrigada pela audiência, tenha um ótimo dia e eu te espero sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã.